canal, o meu nome é Bruno Martins, sou diretor-geral da Predimed. Obrigado por estarem comigo a ver este vídeo. Hoje o tema é como podia ser feliz, mas não fui. Podia ser feliz, mas não fui. Podia ser feliz, mas não fui implica aqui duas situações. Uma, que nós podíamos ter tido uma vida de sonho e no fim da nossa vida aqui, nós provavelmente podemos eventualmente não ter chegado a ser o melhor e a fazer o melhor daquilo que podíamos ser. Por isso eu hoje quero falar convosco de alguns aspectos que para mim têm sido importantes ao analisar a minha vida e ao analisar a minha forma de ser e de estar, para de alguma forma evitar que no final, e esse é o meu maior desafio, é saber como é que, se no final da minha vida eu puder olhar para trás, o que é que eu podia ter feito, o que é que eu podia ter sido de diferente, e que em algum ponto eu tive a percepção de que podia ter feito ou ser alguma coisa diferente e não fui. O primeiro aspecto que eu de alguma forma é importantíssimo nós estarmos a focar-nos. Nós temos que saber exatamente qual é a nossa vida ideal. Qual é a nossa vida ideal? O que é que... E eu tenho visto isto na minha perspectiva pessoal. Eu tenho planos até ao final da minha vida. E eu tenho feito a análise da minha vida e a programação da minha vida de frente para trás. Eu defini que até aos 90 anos, sensivelmente, é a altura em que até essa altura eu continuarei a trabalhar, mas eu quero chegar a um determinado patamar, pessoal e profissional. Então eu tenho vindo a fazer a minha vida ao contrário. Eu defini onde é que eu quero chegar aos 90 anos e, por consequência, eu tenho que ter aqui tempos intermédios. Aos 80, aos 70, aos 60, aos 50. E eu já não posso dizer aos 40 porque essa parte já passou. Portanto, e o que é interessante, e a pergunta, e deixem-me ser muito claro convosco e se calhar de alguma forma frio. Frio, até eventualmente agressivo, porque há pessoas que podem não gostar daquilo que eu vou dizer, mas sempre foi a minha filosofia, desde que eu comecei a trabalhar e desde que eu comecei a ganhar a percepção de que tinha controle sobre a minha vida. Eu todos os dias me perguntava, se fosse hoje o meu último dia, o que é que eu devia fazer, o que é que eu não devia fazer, o que é que eu gostava de ter feito, que tipo de resultados eu gostava de ter tido. Porque nós, neste dia, neste momento, eu ao fazer este vídeo, eu estou a ter estou a criar alguma coisa. Este criar alguma coisa terá um efeito potencial no futuro. Agora, o que é que eu quero criar com estes vídeos? É esta a visão que eu tenho para mim pessoalmente e na criação, por exemplo, destes vídeos, que em algum ponto no futuro, este caminho todo, tudo isto que me tem acontecido na minha vida, de melhor e de não tão bom, de alguma forma vai servir a alguém para poder pensar a sua vida de uma maneira diferente. E eu penso na minha vida nesta perspectiva. Se eu hoje terminasse a minha vida, por alguma razão, e pode acontecer, nenhum de nós está safo, não é ser pessimista nem pouco mais ou menos, mas se eu tivesse hoje o último dia e tivesse a certeza que eu amanhã já não teria, o que é que eu teria que fazer hoje de diferente? O que é que eu teria que ser hoje de diferente? O que é que eu gostaria de ter tido como dia? E cada vez que nós acordamos a respirar, e eu costumo dizer isto a brincar, mas é verdade, quando nós acordamos a respirar, que eu acredito que um dia nós acordamos e não estamos a respirar, quando nós acordamos a respirar, nós temos uma vida nova. E tudo aquilo que está para trás está morto, acabou. Eu posso ser diferente hoje e eu também posso ser diferente daqui a 40, 50 anos. Agora, o que é que eu quero? Eu quero é perceber daqui a 40, 50 anos o que é que terá sido a minha vida retrospectivamente. E então eu faço a minha análise de uma forma gradual e de frente para trás. Primeiro, e aqui eu estou a ser específico e estou a datar. Em segundo lugar, o que é a minha vida ideal? Mas como é que eu posso transformar aquilo que eu considero a minha vida ideal num plano de ação? Como é que eu consigo transferir a minha visão para um plano de ação? E aqui eu tenho que ser muito específico. Escrever o que é a minha vida ideal com 50 anos. E eu sou muito claro. Naquilo que eu sei que vai acontecer nos meus próximos 4 anos de vida. Absolutamente. Mas de alguma forma, como é que eu tenho conseguido fazer a transição entre aquela que é a minha visão e aquela que tem sido a minha realidade e que eu quero que venha a ser a minha realidade até aos 50? E esta parte eu tenho trabalhado bastante.
tenho trabalhado bastante os meus próximos 3 anos. 4. Eu tenho 46, fiz agora este ano, portanto tenho 4 anos pela frente. Tenho 4 anos pela frente para ser aquilo que antevejo e que gostava de ser e para ter aquilo que, por consequência daquilo que eu sou, irei ter. Para mim é absolutamente claro onde é que eu vou estar, em que patamar, com que estrutura, em que envolvência, quando tiver 50 anos. Em terceiro lugar, é absolutamente crítico nós termos a percepção de que, em algum ponto, todo este plano de ação, nós vamos ter que o transformar em algo que se torne real. Okay? Vamos ter que, de alguma forma, transformar isto e poder perceber aqui o seguinte, que é, este é um ponto também absolutamente crítico, que é, qual é o meu pior cenário? Qual é o meu pior cenário? Se eu não mudar, se eu não evoluir, se eu não fizer aquilo que está absolutamente claro para mim, que tenho que fazer, aquilo que em mim tem que mudar, aquilo que em mim tem que transformar, evoluir, se eu não evoluir, qual é o meu pior cenário? Se eu não fizer nada, se nada acontecer, qual é o meu pior cenário? E ser específico no que toca a esse cenário. Porque se eu não souber o que é que eu tenho a perder, nós temos duas motivações normalmente. Uma, que é aquela pela qual a maioria das pessoas se focam, que é qual é a minha perda, aquilo que eu quero evitar. E depois as pessoas esquecem-se de focar na parte mais importante para mim, que é o que é que ganhos é que eu quero obter. As pessoas focam-se em fugir da dor e não ir ao encontro do prazer. E essa é uma visão negativa se for em permanência. Mas nesta perspectiva é uma visão positiva. Porque se eu tiver a percepção absoluta do qual é do que é que poderá ser negativo se eu não fizer aquilo que preciso de fazer, então, se eu tiver essa visão, eu consigo de alguma forma olhar para a outra parte. E diremos assim como está aqui atrás, olhem, melhor exemplo que eu tenho para vocês, assim como atrás de mim está uma parte do Campo Pequeno, que é uma estrutura que está no centro de Lisboa, criada em 1892, e portanto tem mais de 100 anos esta estrutura com uma arquitetura belíssima. Estive há pouco tempo lá dentro, antes do Covid-19, a ver os Waterboys, um sítio fantástico para se ver em concertos, mas assim como aqui atrás de mim há uma parte que tem sombra e uma parte que tem sol, nós temos que olhar para a nossa vida nesta perspectiva. Aquilo que nós não queremos e aquilo até que de alguma forma acontece de menos bom, que nós não gostamos que aconteça, dá-nos uma sombra, mas também permite que outra parte ganhe luz, se ilumine, que é a parte que está de fora da sombra. Se nós tivermos percepção do que é que nós queremos evitar, nós também conseguimos olhar com mais facilidade para aquilo que queremos obter. E é este exercício que é importante fazê-lo, que é perceber qual é a sombra na nossa vida se nós não nos mexermos e qual é a luz que nós iremos encontrar ao mexermos. Em quarto lugar, o que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que deixar para trás naquilo que eu sou? O que é que eu tenho que olhar em termos de fisionomia, em termos físicos, para aquilo que, de alguma forma, será a minha estrutura no futuro? O que é que eu tenho que ganhar de capacidades, de qualidades pessoais para evoluir? Em último, decidir e fazer. Decidir e fazer. Decidir que aquele que nós descrevemos, que é o nosso futuro, é a prática daqui para a frente, todos os dias. Nós temos que encontrar exatamente o que é que nós temos que fazer todos os dias para que o nosso futuro mude. A minha visão como diretor-geral da Predimed, por exemplo, é que eu quero criar uma estrutura que seja benchmark, uma referência no mercado imobiliário, para as pessoas que estão no mercado imobiliário, que têm experiência ou que não têm experiência, e para elas, cada uma delas, eu tenho uma resposta, mas eu quero encontrar e dar a estas pessoas uma resposta para que elas sejam as pessoas mais bem remuneradas no mercado. Porque o trabalho que faz um consultor imobiliário é de alto valor e por isso tem que ser o mais bem remunerado. E a minha visão nesta perspectiva, é exatamente que eu tenho que todos os dias fazer algo mais para que a estrutura que eu represento, para a estrutura que eu lidero, seja um pouco mais perante os consultores que estão na marca e, por consequência, que sejam um pouco melhor todos os dias junto aos clientes que querem vender ou que querem comprar. É o melhor exemplo que eu tenho para vos dar. Por isso, decidir e fazer. Porque tudo isto é muito bonito. O planeamento, as folhas de Excel, as visões, o escrever, é tudo muito bonito.
Se não houver uma ação, vale zero. Vale zero. E por isso é que eu vos proponho, reflitam sobre estes 5 pontos e façam. Sem ação, vale zero. A intenção vale zero. E a remuneração vai para quem faz. O prémio é para quem vai e fala e faz. Tudo o resto são intenções bonitas, verbalmente. Não é estar atrás do Facebook que faz com que as coisas aconteçam. Ajuda? Não é tudo. Não é. O que está para acontecer e o resultado vem de nós estarmos fora do retângulo. Também dentro do retângulo, mas num tempo específico. Mas fora do retângulo. A olhar à volta. A tudo isto. As pessoas que passam à nossa volta. Aquilo que acontece. E nós temos de interferir para dar valor. Mas que valor é esse? E que impacto é que essa criação de valor que eu tenho para oferecer terá reflexo também na minha própria existência? Reflitam sobre isto tudo. Obrigado por terem estado comigo este bocadinho. Um grande abraço. Força. Façam. Façam.